Porque é que achou que eram tão importantes que merecessem ter agora esta nova edição em livro? O Papa Bento XVI e o Cardeal Ratzinger, ele foi um dos grandes pensadores do cristianismo do século XX, não é? Portanto, e do início do século XXI. As suas encíclicas eram lidas por pessoas que normalmente não gostavam destas questões da Igreja, precisamente por causa da clareza da sua exposição e da interpelação que representa o seu pensamento. E ele foi um dos fundadores desta revista Communio, Que é uma revista internacional. é uma revista internacional com umas características específicas. Surgiu a seguir ao concílio uma revista chamada Revista Concilium, que pretendia prolongar a dinâmica e o espírito do Concílio Vaticano II. Mas houve algumas pessoas, o de Lubac, o von Balthasar, o Ratzinger, que acharam que o desafio a seguir ao concílio não era bem aquele que a Concilium lançava, mas que o desafio era desenvolver teologias que tivessem adaptadas às diversas culturas. Portanto, uma encarnação do Evangelho e da tradição cristã em culturas diferentes. E, portanto, quando fundaram a Communio, a ideia era que fosse expressasse a comunhão da Igreja na diversidade das origens e das culturas. E, portanto, há redações diferentes, já não me lembro quantas são, mas são cerca de 12 ou 13 redações atualmente. Portanto, edições internacionais, mas cada uma escolhe alguns artigos que são do pool internacional, mas depois procura também desenvolver artigos sobre o tema daquele número que sejam produção local, por assim dizer, ligados à cultura local. Então, dito assim, percebendo que o Papa Bento XVI, na altura ainda Josef Ratzinger, talvez nem sequer cardeal, foi o fundador desta revista, digamos, pós-conciliar e no espírito do concílio. Ele era um homem do concílio e um teólogo moderno. Ele foi um dos mais jovens peritos do concílio. Portanto, ele não participou no concílio como bispo, participou como perito. Foi levado pelo seu bispo e interveio em várias das discussões que preparavam documentos para o concílio. E a seguir ao concílio, ele tem alguns comentários interessantes aos documentos que eu próprio já usei muitas vezes nas aulas, porque são comentários de quem assistiu à gênese dos documentos e percebe por dentro o que é que lá está, não é? Portanto, então, apesar de ser muitas vezes considerado um teólogo conservador e um Papa conservador, ele teve era um Papa do Vaticano II. Ele é um Papa do Vaticano II. Ele viveu ainda como professor, antes de ser nomeado bispo, viveu uma experiência um pouco chocante ali naqueles tempos de 68, 69, em que alunos interromperam as aulas dele e foram agressivos, e ele, sendo um homem tímido, corajoso mentalmente e em termos de discurso, mas de trato delicado, etc., sentiu-se chocado com isso e sentiu que havia qualquer coisa que surgia na linguagem daquele entusiasmo que eu ainda me lembro desses tempos universitários em que o marxismo era considerado como uma referência e quem não fosse marxista era um atraso de vida. E ele, a partir daí, nota-se que ele está numa dialética, num diálogo, quase que diria duro, com esta
nova realidade que ele sente que está a marcar a cultura europeia. E não só a europeia, mas a ele fazia-lhe sentido a questão europeia. E é, portanto, isso que se reflete em alguns dos textos que nós vimos nestes textos que são sobre a Europa. Alguns deles são sobre a Europa, sobre os desafios da política, sobre como é que se coaduna direito e ética numa sociedade liberal e democrática. Por exemplo, há um discurso do Papa ao Bundestag alemão, que é um discurso muito interessante desse ponto de vista. Portanto, os textos dão luta, são textos que lançam questões, interpelam, põem marcas de valores que é importante não perder e, portanto, dão para mastigar. Nestes textos que publicamos no nosso livro, entende que são representativos do pensamento e abarcam o pensamento de Ratzinger Bento XVI? Sim, haverá os fãs do Bento XVI que conhecem as suas obras, etc., e encontrarão aqui sínteses, porque artigos para a revista são necessariamente coisas mais sintéticas. E haverá aqueles que não conhecem Bento XVI, a não ser terem o visto na televisão, e que, em alguns textos, talvez tenham alguma dificuldade em abordar, enquanto não entram no estilo dele, porque ele é exigente, ele é professoral, ele remete a fontes, ele cita-nos os padres da Igreja e Santo Agostinho e depois da Idade Média, e, portanto, a cultura teológica e a cultura mesmo não teológica. Por exemplo, ele cita o Rawls, ele cita, não sei, filósofos contemporâneos e dialoga com eles e, portanto, é um trabalho interessante. Desta mão cheia de artigos, quais são os 2 ou 3 que destaca como mais expressivos ou que lhe agradam mais ou que podem ser mais fáceis de mais fácil leitura? Mais fácil de leitura, talvez um dos últimos, um discurso que ele nunca pronunciou. Foi convidado para ir fazer um discurso na Universidade de La Sapienza, em Roma, e depois, numa espécie de antecipação do cancel culture, houve uma manifestação dos alunos que não queriam que o Papa fosse, porque era um Papa conservador e não sei o que é completamente contrário a todo o espírito universitário, que mesmo que fosse conservador, há que ouvi-lo e rebatê-lo com argumentos, mas não o quiseram ouvir. Portanto, foi um discurso que nunca chegou a ser pronunciado, mas que ele cedeu depois à Comúnio para ser publicado. E em que o mais importante? O mais importante Sim, destes textos. Tenho dificuldade em fazer uma opção. Ele tem textos sobre a Europa e os desafios que se colocam à Europa, que continuam perfeitamente atuais, sobre a questão de quais são as raízes essenciais da Europa. Ele prevê uma Europa em que a imigração irá alterar a organização, a estrutura, conduzir a Europa para uma multiculturalidade e, no entanto, ele apela à questão dos valores cristãos que estão na origem da Europa e que seria importante, ou que é importante e vital não perder, porque ele considera que há religiões que têm como parte do seu património revelado e escrito normas de caráter da organização da sociedade, mas diz que o cristianismo não tem isso e que, portanto, o cristianismo nasce de um diálogo com a filosofia e o direito
romano, do Império Romano, que o cristianismo encontrou, e que a partir daí, tendo esse valor essencial que o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, deu origem, por fim, àquilo que são os direitos humanos e o respeito pela pessoa humana e a sua dignidade como sendo qualquer coisa estrutural. E ele diz que é importante não perder de vista esse património e, portanto, sem dúvida sermos acolhedores, mas acolhedores no sentido de não perdermos a nossa identidade. Portanto, um discurso atual. E inspirador para a Europa dos nossos tempos. Sem dúvida. Muito obrigado.